Você que está online vai ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor pegue você onde você estiver aí, que o Senhor te alcance. Quantos amam a Bíblia? Então vamos a ela. Lucas capítulo 11, Evangelho de Lucas capítulo 11, verso 5. Que esta palavra seja bênção na sua vida. Que o Senhor te dê instruções. Esse ano é um ano muito estranho, né? Primeiro que está passando rápido demais. Nós já estamos no dia 19 hoje, não é? Dia 19 de abril. Maio está às portas. Daqui a pouco a gente pisca. Já está tudo cheio de árvore de Natal de novo. É um ano de eleição, num país dividido. É um ano de Copa do Mundo. É um ano, economicamente para o Brasil, um ano difícil. E a gente, quando vê a Bíblia, a igreja sempre avança em tempos incertos. Sempre. A história da igreja, anos prósperos. Alírio, por exemplo, o ano que nós mais crescemos na história foi na pandemia. Quando a igreja fechou, o Brasil basicamente conheceu Alírio. Nós crescemos 2020, 2021. Foram anos muito importantes para nós, com todo o sofrimento da pandemia e do Covid. Porque é muito para quem você olha quando as coisas não vão bem. Então que a palavra ilumine você. Vamos à leitura então, Lucas capítulo 11, verso 5, fala assim a palavra de Deus. Então Jesus disse: suponham que um de vocês tem um amigo, e recorra a ele meia-noite, e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa, responda: não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso levantar e dar a você o que me pede. Digo a vocês que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser amigo, por causa da importunação se levantará. Não é porque é amigo, é porque está enchendo a paciência. Ele dará tudo o que precisar, não só os 3 pães, mas tudo o que precisar. Por isso digo: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vamos agora no mesmo livro de Lucas, ao capítulo 18. Vamos ler o verso 1. Uma outra parábola que Jesus conta, falando sobre importunação e insistência. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: presta atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar. E último texto: eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Curve sua cabeça.
Pai Santo, nós amamos a Tua presença e te pedimos, fala conosco nesta manhã. Nosso coração é desejoso pela Tua voz, e esta palavra vai nos impulsionar a fazer a Tua vontade. O que está bloqueado vai desbloquear, as barreiras vão cair, demônios vão recuar pelo poder da palavra. Fala conosco, Senhor. Fala tão poderosamente que eu me sinta vivo de novo, tão poderosamente que eu me erga. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Bom, tem algo perigoso nesse texto, porque são duas parábolas conhecidas: a do amigo inoportuno e do juiz injusto. E a gente não pode olhar para essas duas parábolas de forma superficial. Tem algo muito profundo aqui que Jesus quer nos ensinar. Porque essas duas parábolas, tanto do amigo que pede 3 pães de madrugada, e tanto a viúva que precisa de justiça diante de um juiz injusto, Jesus está falando aqui sobre oração, o poder de uma postura de oração. Ele está revelando para nós que existe um mecanismo de insistência tão poderoso, que faz algo que não viria naturalmente, por conta desse mecanismo, vir até mim. É um mecanismo de insistência, profundidade, que separa aqueles que pedem daqueles que permanecem. Pedir não é um problema, todo mundo pede, mas aguentar, aí é uma parada meia difícil para a maioria das pessoas. Esse texto mostra o seguinte: a primeira parábola, um homem recebe um visitante na sua casa. É a história que Jesus conta. Meia-noite, e ele não tem nada em casa, os armários estão vazios. A hospitalidade para o povo judeu é meio que uma obrigação. Você tem que receber um visitante. E ele lembra de um amigo dele que tem comida, que tem algo de ajuda, e ele não tem nada em casa, não tem nada armazenado, e ele sai de casa e vai até esse amigo pedir ajuda. As casas, Jesus conta uma parábola se baseando na cultura da época. Hoje é muito comum o casal ter um quarto, os filhos terem um quarto, ou seja, um quarto para um, para outro, os filhos dormem num quarto, uma sala. As casas em Israel eram casas muito pequenas, que não tinha divisão de cômodos. Então, durante o dia, a sala era o lugar de socialização, mas à noite arrastavam-se tudo e colocavam colchões e todo mundo dormia junto na sala. Então, não é como a sua casa que tem um corredor, que cada um fecha a porta e o barulho que está num canto não é ouvido no outro. Significa que bater na casa de alguém de madrugada para pedir alguma coisa, alguém que levanta para atender a porta vai ter que passar por cima de quem está deitado, vai incomodar quem está deitado. E a Bíblia diz que esse amigo que está dentro de casa, quando ouve o outro amigo bater na porta, a reação dele é assim: eu não vou te atender, já está noite, eu não vou te dar nada, eu vou ter que acordar meus filhos, eu vou ter que quebrar aqui a dinâmica. E inicialmente esse amigo recusa a entrega do pedido de 3 pães. E a Bíblia diz que, mas porque o amigo de fora insistiu tanto, o amigo de dentro da casa diz assim: eu não vou te dar só o que você está pedindo, eu vou te dar qualquer coisa necessária para você ir embora. O que está batendo está pedindo 3 pães, mas para ele parar de bater na porta, eu te dou muito mais do que 3 pães, eu te dou o que precisar, para você vazar daqui, para você ir embora daqui. Então Jesus cria um mecanismo: alguém que bate e não é atendido, alguém que clama e não é ouvido, alguém que insiste e inicialmente é ignorado. E aqui o crente pele fina não aguenta, porque na nossa cabecinha é assim: se Deus é bom, por que Ele permite silêncio? Se Deus é bom, por que Ele não envia uma resposta?
Se o Deus é bom, eu estou batendo aqui na porta. Se Deus é bom, por que já não veio alguma coisinha para mim? E aqui tem uma revelação poderosa. Jesus conta 2 parábolas mostrando isso. Deus não está testando se você quer uma bênção. Quando você bate na porta, não é atendido, não é ouvido, é ignorado, Deus está revelando a você o poder de um acesso. Um acesso que vai muito além de uma bênção. Um acesso. Deus não atrasa respostas. Deus, Ele quer aprofundar relacionamento. E aí você tem que decidir se você é um crente que pede ou se você é um crente que permanece. Quem insiste não recebe só o que pediu. O homem que bate na porta, o que ele quer? O que ele quer? 3 pães. Ele é atendido inicialmente? Existe uma negativa? Mas o que ele faz? Aí o texto diz que porque ele insistiu, o que ele quer? Mas o texto diz: o amigo que está dentro de casa dará tudo o que ele precisar. A dinâmica do céu é assim, ó. Quem insiste não recebe o que pediu. Quem insiste recebe mais do que tinha consciência do que precisava. Quem insiste não é que vai receber o contadinho. Não, Deus vai dizer o seguinte: eu vou dar além. Além. Você quer uma cura? Eu não vou te dar só uma cura, eu vou te dar toda uma restauração. Você quer uma prosperidade? Você quer pagar a conta? Não, eu vou te dar uma prosperidade. Você vai virar patrão. O camarada está querendo 3 pães, mas a insistência dele fez o dono da casa falar o seguinte: eu te dou tudo o que você precisar. Tudo. Aí Jesus diz: se vocês que são maus, se vocês que são ruins, sabem dar coisas boas para os seus filhos, imagina eu que amo você. Quem ora com superficialidade pede pouco. Quem ora sem levar a oração a sério, oração é paga preço. Oração é falar algo para Deus e terminar a oração e me levantar na postura daquilo que creio e não na postura da dor. Quem insiste num tema difícil, numa oração complexa, é um amigo deitado meia-noite, o horário é ruim, eu sei que eu vou incomodá-lo, eu sei que eu estou passando de todos os limites da educação, da etiqueta, eu sei que eu estou passando de tudo, mas eu começo a entender que eu preciso ativar uma dimensão nova. E quem quer ativar uma dimensão nova, quem quer romper uma casca do ovo, quem quer sair de ser lagarta para virar borboleta, tem que entender que é preciso coragem na oração e na postura. Jesus conta na história que é meia-noite. Meia-noite é um tempo difícil, porque não é detalhe da história. Meia-noite representa dificuldade. Meia-noite significa horário importuno, inoportuno. Meia-noite significa não vai, está tarde. Meia-noite significa crise espiritual. Mas não é por acaso que Paulo e Silas estão presos em Atos 16. E que hora que eles começam a cantar? Que hora que é? Meia-noite. Meia-noite, está todo mundo querendo dormir. O carcereiro está lá querendo dormir. E aí no cárcere interior da cela, o lugar mais fedido, mais escuro, o lugar dos piores homens, não vem ai, não vem ui, não vem quero morrer, vem glória, glória, aleluia, aleluia. E meia-noite Deus envia um terremoto que põe uma prisão inteira no chão. Lembra das 10 virgens? Elas não sabiam a hora que o noivo viria. 5 delas são prudentes, têm a lamparina e o azeite. As outras 5 só têm a lamparina. E o noivo não veio 10 da manhã, o noivo não veio 9 da noite, o noivo veio de madrugada. A Bíblia diz que eram altas horas, porque existe um significado na noite. A noite para nós é o momento que nos intimida. Vou chorar, vou dormir em posição fetal. Amanhã eu vejo o que eu faço.
Comece a travar suas batalhas à meia-noite. Se você não consegue dormir, não fica olhando para o teto, vai orar. Se os pensamentos estão querendo dominar a sua cabeça, não fique conversando com eles, converse com o Espírito Santo. Se começou a tremer, babar, não fica abrindo a geladeira e enchendo a pança de gordura, de doce, para tentar alimentar os vazios da sua alma. Põe um louvor no celular e vai falar em mistérios com Deus, vai buscar a palavra. Mas é meia-noite, é meia-noite, é meia-noite que as coisas acontecem. A sua noite é para Deus te tratar, não é para o diabo te infernizar. A tua noite é para Deus recuperar a tua força que você perdeu ao longo do dia. Não é para você alimentar a depressão, alimentar a ansiedade. A oração que gera resposta não é a oração da comodidade. É aquele momento que eu não tenho tudo para dormir, eu vou orar. Eu tenho tudo para chorar e eu vou orar. Oração que muda o céu não é oração fácil. É oração que nasce da dor. É oração que nasce de bater na casa de alguém que não vai me atender. É oração que eu vou pedir coisa para gente que não quer me dar. É oração que nasce na crise. É oração que nasce depois de uma conversa difícil. Quem só ora no conforto nunca acessa o que só é liberado na crise. Tem bênçãos só liberadas no meio da pancadaria. Tem experiências só liberadas no momento escuro, no corredor do hospital. Liberadas naquele momento que você não fez conta, foi na contabilidade e todo mundo está falando para você: para, vamos desistir, vamos sentar. E você diz: cale sua boca, eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu tenho que levar alguma coisa para minha casa. Tem alguma coisa acontecendo na minha casa, eu vou bater na porta do meu amigo e alguma coisa vai acontecer. Porta fechada para crente não é problema. Perder coisas para crente não é problema. Procurar coisas para crente não é problema. Porta fechada para nós, ainda assim há acesso nela. Quando o amigo chega na casa do amigo que tem pão, a porta não está aberta. Eu já disse para vocês, na cultura judaica, casas de judeus, todo mundo dorme junto. Um levanta, acorda todo mundo. Porque quem quer resposta espiritual sabe que resposta tem custo. Não, eu não vou falar com ele hoje não, porque eu tenho medo de incomodar. Frouxo. Não, eu não vou tocar nesse assunto não, porque eu não quero causar uma má impressão. Fica ali pisando em ovos. Está precisando de um milagre, está precisando de um avivamento, está precisando de uma resposta, e fica ali andando como um gourmetzinho, um gentleman, um cavaleiro nórdico. Fica, não meu irmão, não é isso não. É bater na porta de quem está dormindo. É entender que ele vai ter que acordar quem está dormindo do lado dele, mas é problema deles. Depois ele se vira, ele é meu amigo, eu preciso de pão. Eu preciso de alguma coisa, eu não estou preocupado com como que ele vai lidar. Eu só sei de uma coisa: eu não volto para casa sem pão. Eu preciso de pão. Aí eu sinto muito sair dentro da tua casa, um vai ficar reclamando, outro vai ficar reclamando, porque porta espiritual não se abre com educação. Porta espiritual se abre com insistência. Se você for um crente muito educadinho, esperando o momento certo, esperando estar animado, vai fazer pranchinha, vai fazer escova, vai fazer a unha. Não, é orar com remela na cara mesmo. É orar ainda com bafo. É orar ainda tremendo. É orar debaixo de arrepio. Não é sobre educação, é sobre aquilo que eu preciso e sei que Deus tem para me dar. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas está na hora de parar de ser gourmet para começar a ser guerreiro na presença de Deus. Deus está dizendo: tem pão atrás da porta, tem resposta atrás da porta, tem cura atrás da porta. Você bate uma vez e vai para casa magoado, ou você vai aguentar cara feia, vai aguentar silêncio, vai aguentar oposição? Se tem pão atrás da porta, por que está desistindo? Porque ninguém me atendeu, eu estou magoado. Magoado não vive milagre. Ofendido não vive milagre. Chateado não vive milagre. Quem é profundo em Deus insiste. Deus está te chamando hoje. Decida quem você é. Decida quem você é. Quem contou essa parábola foi Jesus, não foi o capeta, foi Jesus. Jesus contou essa parábola. É como se Jesus falasse: vou dar a dica. É assim que eu quero que vocês sejam. É assim que eu quero. Não quero educaçãozinha não, eu quero insistência. Quer tocar meu coração? Insista. O termo original para insistência aqui em grego é anadeia, que significa ausência de vergonha. Se é algo que Deus pode fazer e eu posso buscar, para que vergonha?
Para que vergonha? Vou levantar minha mão mesmo. Ah, mas os irmãos que estão sentados perto de mim se incomodam. Irmão, senta mais para trás. Senta mais para trás, porque eu preciso de pão e eu sei que tem pão. E eu não vou para cá sem pão. Ai, mas o meu jeito, a minha... Não, meu irmão, se eu te incomodo um pouquinho, desculpa, eu não vou mudar meus hábitos, eu estou precisando de pão, tem pão atrás da porta, eu preciso buscar esse pão. Só eu sei o que eu preciso lá em casa, só eu sei como é que está lá na minha família, só eu sei como é que está o vazio na minha alma. Desculpa, eu não vou ficar de educadinho para não agradar você. Me desculpa, vão ter que levantar dentro de casa, vão ter que mexer a mobília, porque eu não saio da frente dessa porta até levar para casa o que eu preciso. Jesus está dizendo, é assim que eu quero você, é assim que eu quero você, é nessa ousadia. Eu declaro que o tempo da vergonha está acabando na sua vida hoje. Você vai ser um adorador extravagante. Você vai ser alguém que vai orar e o céu vai tremer. Você vai orar e pessoas vão começar a chorar olhando para você orando, dizendo, meu Deus, que oração incrível. Não é que eu sou incrível não, isso eu não aprendi na faculdade, não aprendi no IBEX. Eu aprendi quando Jesus falou para mim, eu tenho o que você precisa, mas eu não vou te dar porque você é educado, eu vou te dar porque você é insistente. Insistente. É quando você diz, daqui eu não saio. Daqui eu não saio. E Jesus está falando, é assim que eu quero você. Isso aqui é violento, porque destrói o orgulho do religioso. O religioso vive de postura, o religioso vive de norma. O religioso fala assim, se não tiver protocolo eu não aceito. Cheio de melindre, cheio de dedos, cheio de coisas. Mas o maior inimigo da profundidade, gente, o maior inimigo do milagre não é o pecado. O maior inimigo é a dignidade que te impede de se derramar. É quando você fala assim, eu sou tão grande, eu sou tão bom, que eu não vou me derramar. Eu sou uma pessoa tão vivida, eu tenho tanto diploma, eu sou uma pessoa tão poderosa, eu não vou me derramar. 2 batidinhas na porta, eu já digo, não quero. Será que a sua dignidade não tem impedido você de se derramar diante de Deus? Será que você não se acha tão crente, tantos anos? Destrua esse orgulho religioso. Tiver que deitar no chão, deite. Tiver que gritar com lágrimas rolando no rosto, tiver que borrar a maquiagem, borra a maquiagem. Tiver que bagunçar o cabelo, bagunça o cabelo. Tiver que ajoelhar, ajoelha. Tiver que gritar por socorro, grita. Tiver que cantar, cante. Tiver que pedir ajuda, peça. Tiver que tremer, trema. Mas eu tenho diploma, esqueça seu diploma. Deus não é movido por isso. Deus quer saber o quanto você acredita que Ele pode te dar. Quanto você acredita? Quanto? E a Bíblia diz que Ele não levou só os pães. Jesus disse, vai levar tudo que precisa. Por isso que eu creio que Deus tem muito mais para você do que o que você pede. O meu Deus é um Deus de surpresa, não é um Deus de decepção. Eu já tive presentes de Deus que eu disse, Senhor, eu fui muito além do que aquilo que eu esperava. E assim vai ser na sua vida. Você vai acordar um dia de manhã e dizer, Deus, olha o que eu tenho, eu nunca imaginei que era tão grande o que o Senhor está fazendo por mim. Senhor, eu queria só algo que para mim era tão nobre, mas Deus vai caprichar. Eu quero declarar isso. Ainda em 2026, Deus tem presentes para você que vão além dos 3 pães, além dos 3 pães. 3 pães resolveria tudo, mas vai ter recheio, vai ter salame, aleluia, receba aí. Vai ter salame, vai ter hambúrguer, vai ter alface, vai ter picles, molho especial, vai ter cebola, vai ter tudo pra lá. Vai ter Coca-Cola zero, porque Coca-Cola sem zero não faz bem. Vai ter Coca-Cola zero, vai ter água tônica zero, com gelo e limão espremido. Você foi buscar 3 pãezinhos, Deus vai caprichar pra você. Você vai levar um buffet completo, porque você não é frouxo, você vai insistir. Vai vir no dia de chuva, vai vir no dia mau, vai vir no dia que traírem você. Jesus está falando, é assim que eu quero você, lindão. É assim que eu quero você, lindona. Você vai bater uma vez, eu vou ficar em silêncio. Vai bater outra vez, eu não vou responder. Vai orar e eu vou ficar quieto. E eu quero saber até quanto você acredita que eu posso mudar a sua vida. Vai ter gente parando, vai ter gente desistindo, e você não sai do prumo, porque você sabe que tem pão atrás da porta.
vai acontecer, vai acontecer. Deus manda eu dizer, insista, vai acontecer. Não atendeu um telefone, ligue de novo. Não mandou e-mail, mande e-mail de novo. Não mandou WhatsApp, mande outro WhatsApp. Uma reunião não deu certo, marque outra reunião. Não deu certo a segunda reunião, marque a outra reunião. Um corretor de imóveis que diz para você que não vai, busque outro corretor de imóveis. Foi numa concessionária, não aprovou o crédito, busque outra concessionária. Continue batendo e orando, continue buscando e orando, continue. Entrou numa empresa, você não conseguiu passar no processo seletivo, não é para ir para cá chorando para a mamãe não. Sacode a poeira e marca entrevista em outra empresa. Vai lá, abriu um negócio, não deu certo, não fica se amaldiçoando, bate na porta, porque Deus tem prosperidade para empresário, Deus tem prosperidade para pai e mãe. O pão de Deus nunca vai acabar, varão. O pão de Deus nunca vai acabar. O que pode acabar é a tua competência em buscar, mas se você crer nele, não há homem nesta terra que impeça Deus a abrir a porta para você. Insista, insista, sacode a poeira, insista, sem esticar chiclete, insista. E esse homem voltou com o que precisava para casa. Em Lucas 18, Jesus conta outra parábola. Ele fala de um juiz injusto, um camarada que tinha duas características horríveis. Primeiro, ele não temia a Deus, e é um perigo. Quem não teme a Deus não teme nada. Deus é a última instância de tudo. Quem não teme a Deus não tem medo de nada. Mas não era só isso. A Bíblia diz que ele, além de não temer a Deus, esse juiz não respeitava ninguém. E tem uma viúva. A história que Jesus conta, vulnerável, precisando de proteção. Ou seja, tem um perseguidor, tem alguém querendo destruir essa viúva. Só que a única pessoa que pode ajudar não teme a Deus e não gosta de gente. Uma viúva não tem poder, uma viúva não tem dinheiro, uma viúva não tem influência. Se não teme a Deus e se não gosta de gente, você acha que essa pessoa tem misericórdia? Você acha que esse juiz tem empatia? Não. É só mais uma chata pedindo para eu fazer alguma coisa por ela. É alguém que está sendo injustiçado. Vê se você se identifica. Injustiçado. E quem pode te ajudar é injusto. Só que a Bíblia diz que ela vai pedir ao juiz ajuda repetidamente. E o texto diz que esse juiz a ignora por um bom tempo. Mas depois, de tanto ela insistir na porta do gabinete do juiz, o texto diz, não porque o juiz ficou justo, não porque o juiz teve compaixão dela, não porque o juiz falou, essa mulher merece. Não. O juiz vai atendê-la por uma única razão, para se livrar da insistência dela. Só por isso. Ele continua horrível, mau, cruel, não gostando de ninguém. A única coisa, o único poder foi que ela não parou de ir até o gabinete dele. Quem conta essa parábola é Jesus. Fica a dica. Há um sistema demoníaco que não abre. Há situações que, se você quiser ir no romance, não acontece. Não adianta fazer carinha de Shrek, de burrinho do Shrek. Não é o burrinho, é o gatinho, né? Aquela carinha de dó. Não adianta chorar, não adianta se humilhar, não adianta pedir por favor, porque ele não liga para você. Não adianta você se fazer de vítima, porque o sistema não liga para você. O sistema não está nem aí para você. O sistema não tem dó de você. Você pode fazer o que for, problema seu. A única força que essa mulher tinha, que Jesus contou, não foi se fazer de coitada, não foi chorar no gabinete, foi continuar insistindo. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. A Bíblia diz que ela se dirigiu continuamente, ação repetida, insistente. Não foi aqui só uma oração, foi uma ação, um estilo de vida que repete. Repete. Porque o céu não responde eventos, o céu responde constância.
Me chamaram esses dias para subir uma montanha. Eu disse, pelo amor de Deus, só se for a montanha de lençol, de coberta. E aqui na Lírio, eu quero ensinar você: eventos são como o vento. O que você faz todo dia é o que segura você. Se aquela mulher falasse assim: eu vou lá dia 19 de abril, porque dia 19 de abril é o meu grande dia. Você não sabe qual vai ser o grande dia. O grande dia só Deus sabe. O dia da virada só Deus sabe. O dia da cura só Deus sabe. O dia da porta aberta só Deus sabe. Não ponha a mão no calendário e diga, é nessa semana que você vai se frustrar. Não diga, olha, eu já programei tudo, vai acontecer. Não é no teu tempo, não vai. Não diga, não marque o dia que a porta vai abrir. Não marque o dia que o juiz vai dar o decreto. Só diga o seguinte: até o dia chegar, eu estarei na porta do gabinete do juiz, e eu vou continuar dizendo, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Ele não vai ter dó de mim, ele vai querer se livrar de mim, porque eu vou insistir, eu vou insistir, eu vou insistir. Alguém vai receber poder de insistência aqui. Você vai ser como um carrapato grudado nessa porta do juiz. Você vai ser como uma sanguessuga, você não vai sair de lá. Pastor Diego, vão me chamar de chato, vão me chamar de insuportável. Deixe chamar. Todo gênio começa como louco. Todo gênio, todo homem que vive milagre começa como insano. No começo querem te amarrar, querem te internar. No começo acham que você fuma maconha gospel. Mas quando Deus abre a porta, aí tu vira doutor. Quando Deus abre a porta, aí querem que você ponha a mão na cabeça dele para orar. Aí quando Deus abre a porta, você vira pastor, você vira líder. Mas no começo, sai daqui coisa feia, sai daqui bicho vai pôde, sai daqui coisa nenhuma. Eu sei, Deus está falando comigo, eu vou insistir, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Quantos vão até o fim aqui? Eu quero orar. Você não vai ter vergonha de importunar. O detalhe desse texto, o juiz diz, está lá em Lucas 18, na parábola, sai da boca do juiz, para que ela não venha aqui mais me importunar. No grego é hiposiazo. Sabe o que quer dizer hiposiazo? Soco no olho. Para que ela não venha aqui e eu corra o risco de tomar um soco no olho. Hiposiazo no grego quer dizer causar dano físico. É como se o autor falasse assim, Jesus falasse, ela está tão decidida que se tiver que sair na porrada com o juiz, ela vai sair. Se tiver que dar um soco no olho do juiz, ela vai dar. Se tiver que dar uma voadora no peito do juiz, ela vai, porque ela está tão decidida a ter a causa dela julgada, que ela não vai amolecer para nada e para ninguém. Alguém quer receber essa unção aqui? Você vai tomar chuva pelo que Deus vai fazer na sua vida? Quem está disposto a tomar chuva aqui? Você vai aguentar tranco? Você vai ou você vai desistir? Ou você é pele fina? É esposiazo na sua vida. Soco no olho do capeta, soco na cara do cão, piso na cabeça dele. Pode falar o que você quiser, Satanás. Eu sei que você nunca vai gostar de mim, mas você vai sair daqui, porque eu não vou abrir mão do território. Ai pastor, o demônio está me xingando. Deixa xingar, só não sai da tua posição, que ele que vai embora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus, resistir ao diabo. Ai pastor, mas lá em casa todo mundo me critica de ir para a igreja. Deixa criticar, só não deixa de vir para a igreja. Mas todo mundo me chama de crente bitolado. Deixa chamar, só não deixa de ser esse crente bitolado, porque se não vai ser pelo amor, se não vai ser por buquê de flores, vai ser pela insistência. Tua família vai perceber que não adianta te desanimar. Você está decidido a viver um milagre dentro da tua casa, e eles vão vir seguir você. Eles podem falar o que for, pode querer pôr cerveja no teu copo, podem falar que você está dando dinheiro para pastor, pode chamar você de trouxa. Olha, pode falar o que você quiser, vocês não precisam me amar. Vocês só vão ter que entender que dessa posição eu não saio, dessa posição ninguém me tira, dessa posição eu não saio. Tem milagre que não vem com canção bonita, tem milagre que não vem com poema, tem milagre que não vem com buquê de flores, tem milagre que não vem com caixa de chocolate, tem milagre que não vem com camiseta de marca, tem milagre que vem quando todo mundo diz para eu parar. Eu digo, dessa terra ninguém me tira. Eu só paro de vir aqui quando eu tiver a minha sentença julgada. Seja firme. Seja firme nos seus propósitos. Seja firme. Jesus está dizendo que existe algo, um nível de oração,
que pressiona o inimigo. É isso que ele está ensinando aqui. Aquela viúva tinha nada, mas ela conseguiu pressionar um poderoso. Um juiz poderoso tremeu na base. Falou: eu tenho que julgar, porque essa mulher está infernizando o capeta. Uma posição que pressiona, que desgasta a resistência. Não sou eu sendo desgastado, mas é o diabo ficando com ataque nervoso. É Satanás ficando com chifre e com febre. Febre no chifre, febre no... deixa quieto. Febre. É o Satanás. É o Satanás. É a oposição trincando assim na minha frente. Aquela parede densa que o diabo construiu, falando: não passa. Eu já digo: tem uma rachadura ali. Tem uma rachadura ali. Vai cair. Tem resistência espiritual que não cai com uma oraçãozinha qualquer. Tem resistência que só cai quando você desgasta o inimigo dia após dia, dia após dia, continuamente. Está aqui a minha posição, está aqui, eu quero a minha causa julgada, eu quero meus pães, e aqui eu quero que você entenda o caminho para o fim. Se a sua cabeça disser: se Deus é bom, por que Ele não responde na primeira batida na porta? Se Deus é bom, por que Ele não responde no primeiro pedido para o juiz? Porque o objetivo de Deus não é responder, é formar você, é formar sua cabeça, sua estrutura, sua mentalidade. Porque necessidade você vai ter a vida toda, problema você vai ter a vida toda. E se Ele der fácil, Ele te mima. Não, Deus vai dizer: vai ter muita batida na porta ainda até eu dar o que você precisa. Mas a cada batida eu estou formando você. A cada dia de resistência eu estou forjando o seu caráter. Há uma musculatura que você está vendo, que está nascendo. Você não está chorando como antes, você não está desistindo como antes. Você está olhando no espelho, você está percebendo o que eu estou fazendo com você, filha minha? Você está percebendo quem você está se tornando? Você não era assim, você não tinha essa cara, você não tinha essa voz, você não tinha essa palavra, você não tinha essa postura, você não tinha essa maturidade, você não tinha essa firmeza, você não tinha essa perseverança. Eu vou te dar o pão, eu vou te dar o decreto, mas eu quero primeiro te formar um guerreiro, uma guerreira na minha presença, porque é algo que vai acontecer. Deus usa o silêncio para gerar uma profundidade que a resposta imediata nunca geraria. Nunca. E agora eu quero terminar dizendo para você: quando Jesus conta as duas parábolas, Ele termina uma delas dizendo: quando o Filho do Homem vier, será que Ele vai encontrar fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, será que Ele vai encontrar pessoas orando assim na terra? Que vão até o fim, até as últimas consequências? Essa pergunta é para nós. É sobre quem começou e parou, baixou critério, desanimou. A fé. Essa semana eu estava orando por algo. Eu coloquei uma data no calendário. Na minha cabeça estava tudo assim, encaixado. E ia acontecer naquele dia. Até a resposta que eu ia ter, eu já tinha mentalizado como seria. E veio tudo ao contrário. Quando eu recebi a resposta, o primeiro sentimento do meu coração foi: quer saber? Vai lamber sabão. Eu não quero mais saber disso. Eu não falo mais disso. Porque a gente fica ofendido. É uma afronta as coisas não acontecerem como eu quero. Quer saber de uma coisa? Aí a gente quer ser superior. Quer saber? Eu nem preciso mais disso. Quer saber? Quer saber? Agora eu também não quero saber de nada. Aí Jesus disse: você é tão criança, você é tão tolo, você é tão menino ainda, não é? Não deu certo nessa? Tem um monte de porta para você bater. Vai bater a porta. Você nunca vai saber qual vai abrir, você nunca vai saber quando será. Mas se você continuar insistindo, eu te garanto, tem pão atrás da porta. Eu pego esse juiz, não porque ele vai se converter, não porque ele vira bom, mas eu faço a sua insistência mandar nele. Ele não vai dormir, só vai dormir pensando em você. Esse juiz vai deitar pensando em você. Ele vai dizer: eu preciso dar o que esse camarada está pedindo, porque ele não sai da minha cabeça. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus quer trazer um novo nível para você.
E esse nível não vai vir de lágrimas, esse nível vai vir de postura consistente. É sobre começar e não parar. É sobre continuar buscando quando Deus não responde. É sobre continuar tentando, mesmo quando todo mundo fala, você não tem condição de ter isso. É sobre quando você percebe que não tem ninguém perto de você capaz de ter o que você está querendo. Mas não é uma fé de um momento, é uma fé de uma persistência prolongada, onde não tem outra opção. Eu não vou parar, mesmo que as minhas emoções fiquem fracas, mesmo que não haja sustento humano. Porque o que impressiona a Deus não é o seu choro, mas é a sua constância. Deus não responde ao seu pico, Deus responde à sua constância. Não adianta chegar aqui um culto e entregar tudo e amanhã não entregar nada. É melhor entregar um pouco todo dia do que não fazer nada de vez em quando e um dia só querer compensar. E aí o Espírito Santo diz: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. O Espírito não vem para quem senta, o Espírito vem para quem se move. Pedir é um ato, bater é um ato, procurar é um ato. Deus está dizendo: cadê o seu ato? Cadê o seu movimento? Cadê o seu movimento? Você já ouviu a Deus? Você já experimentou rejeição? Você já experimentou zombaria? Você já experimentou gente te medindo de alto a baixo? Você já experimentou pessoas rindo da tua cara? Você já experimentou pessoas dizendo: cala a boca, some daqui, esse lugar não é para você, esse lugar não é seu, olha para você, se enxerga, rapaz, se enxerga, isso aqui não é para você não, isso aqui é para outro tipo de gente. E Jesus está falando: eu só estou de olho em você, eu quero saber o que você vai fazer, eu quero saber se você é um frouxo ou se você é meu filho, eu quero saber se você depende de mim ou da boca do homem, eu quero saber se você é avaliado pela palavra e pelo Espírito que derramei em você, ou se um igual vai fazer cocô na sua cabeça. O que você é? Quem é que você é? Então baixa essa educaçãozinha, pega esse orgulho, joga no lixo e fica na tua posição. Deixa xingar, deixa humilhar, deixa fazer o que quiser, só não sai daí, só continua batendo, porque eu sou Deus que sustenta aquele que é constante. Eu sou Deus que sustenta aquele que é constante. Levanta a sua mão. Deus manda eu te dizer: continua, continua. Você vai ter que continuar, não tem outro caminho para você. Você vai ter que continuar. Eu estou te olhando, eu estou te vendo, eu vejo como você acorda, eu vejo como você vai trabalhar, eu vejo como você reage quando está sozinho. Eu conheço você. Continua, porque a porta não está fechada para sempre. A porta ainda só não abriu, mas ela não ficará fechada para sempre. Deus não está procurando quem começa, Deus está procurando quem permanece. E Ele vai encontrar você aqui hoje. Invista até romper. Levanta a mão e grita comigo: até romper. Grita, Lírio: até romper. Não tem plano B, é até romper, até o diabo cair, até a porta abrir. Não tem plano B. Satanás, cala a sua boca. É até romper, é até romper. Vou perder, não vou perder, não vou. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Quem vai cansar é o diabo. Quem vai cansar é o diabo. Nós vamos fazer uma oração aqui, mas nós não vamos orar bonito. Eu não quero ninguém orando bonito. Meu Deus, meu Pai, eu quero fazer uma oração de persistência, uma oração de guerra. Eu não quero oração gourmet, eu não quero oração bonita. É você e a porta fechada agora. É você dizendo: olha, eu estou em minoria, eu estou sendo zombado, estão falando que não vão me dar nada, eu vou ficar na minha posição. Vai acontecer. O que você quer hoje diante de Deus? O que é que você quer? Que a probabilidade, a matemática, a idade, todo mundo fala: já era. Eu tenho coisas, eu já fui falar, olha irmãos, eu já fui tão humilhado na minha vida, tão humilhado, assim, por pessoas que olham e zombam. De chegar para perguntar o preço de uma coisa, a pessoa fala assim: é muito caro. Eu não estou perguntando se é caro, eu quero saber quanto custa. Mas a pessoa me mede e fala assim: é muito caro. Várias vezes. Eu já fui menosprezado no meu meio pastoral. Hoje é fácil, porque eu não sei se me respeitam ou se respeitam a igreja, mas não estou nem aí. Mas eu nunca tive padrinho, nunca fui herdeiro, nunca tive facilidade, nunca tive alguém falando para mim assim: ó, vai lá que eu resolvo para você. Não vai eu me mexer com a minha família, com a minha esposa. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que eu me orgulho, é que eu sempre ganhei pela insistência. Sempre. Sempre.
Tudo que a gente faz aqui na Lírio nunca é fácil. O primeiro imóvel que a gente alugou não foi fácil. Esse aqui então nem se fala, porque as pessoas não conseguem falar o seguinte: não consigo ver grandeza. E é aí que Deus usa. E o próximo passo da Lírio também vai ser assim. Vai ser algo difícil, mas quando Deus fizer, vai todo mundo ficar de boca aberta. Só que a Lírio não é isso aqui, a Lírio é você. A Lírio é você. Então Deus está falando hoje: fica na tua posição, insista, deixa a risadinha, deixa a porta fechada, deixem falar que não vão te dar. Sou eu que estou com você. Olha, não fica magoado porque a pessoa não te ajudou, não fica triste porque o banco não aprovou o crédito. Para com isso, fica lá, fica na posição, liga para outro, tenta de novo, ora de novo, se consagra. Porque não precisam gostar de você, mas vão respeitar você. Você quer respeito ou você quer milagre? O juiz continuou sendo ruim, o juiz continuou sendo injusto, mas ele deu o que a mulher queria. Cada um vai viver o que quer, mas eu quero o que Deus tem para mim. Fecha os teus olhos agora. Pense bem, qual é a área da tua vida que você mais se sente incapaz? A área que você diz: pastor, é unanimidade, todo mundo fala que ninguém me dá pão meia-noite. Todo mundo diz que esse juiz é para eu desistir, porque esse juiz aí nunca, ele é tão ruim, ele é tão ruim, ele não se importa com ninguém, que ele não vai dar bola para mim. E aí Jesus está falando: você consegue ficar na tua posição? Você consegue parar de ser educadinho para ser insistente? Pois hoje eu estou tirando a vergonha de você, estou tirando a timidez, estou tirando essa fragilidade. Eu estou dando a você um espírito de excelência. Você vai resistir, você vai suportar, você vai aguentar. Tem coisa que na oração é sobre permanecer. Cabelo bagunçado, você está com a cara inchada, tremendo, tomando remédio para pressão. E onde você está? Eu estou na posição, vai acontecer. Eu não vou voltar para casa sem o que eu vim buscar, eu não vou. Comece a orar agora e apresentar essa situação diante de Deus. Comece a dizer: Deus, eu não vou mais fraquejar. Vai dizendo para Ele que você vai ficar firme, vai dizendo para Ele que você não vai esmorecer. Vai falando: Pai, eu vou tomar minha posição de volta, eu estou voltando para minha posição. Vai ser por insistência, vai ser na insistência, mas eu não vou mais negociar. Chega desse negócio de falar não vai dar certo, acabou. Não, eu estou voltando para a porta onde tem pão. Eu estou voltando para o gabinete do juiz. Vai orando agora. Enquanto você está orando, o Espírito Santo te visita. Enquanto você está orando, a graça de Deus te alcança. Você que está online, ore comigo também. Comece a orar com tudo que você puder agora. Não é oração bonita, é oração de fé. É oração dizendo: eu vou tomar chuva, eu vou passar frio, pode jogar água onde for, eu não saio da minha posição. Quem me ensinou? Jesus. Quem me ensinou? Jesus. Jesus me ensinou. Foi Jesus. Comece a orar, porque enquanto você ora, o Espírito Santo está te fortalecendo. Enquanto você ora, o Espírito Santo está injetando em você força, coragem. Olha, meu irmão, tirar você do sério agora vai ser difícil. Olha, minha irmã, desanimar você agora. Por quê? Porque o Espírito Santo está te visitando agora. Tem lugares bloqueados de propósito, tem lugares que o próprio Deus bloqueou, porque Ele está treinando você. Ele está treinando você para você continuar lá. Vai batendo na porta, que a porta vai abrir. Vai buscando o que você encontra, vai pedindo o que você recebe. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e faz a tua obra aqui. Vem Espírito Santo e toma essa igreja. Vem Espírito Santo e quebra toda a timidez. Toda pessoa que está abatida, toda pessoa que está oprimida, toda pessoa que está fragilizada, toda pessoa que está caída. Meu Deus amado, nós vamos conquistar sim. Meu Pai, é contigo que eu vou. Sustenta esse povo, meu Pai. Sustenta a cabeça deles, Pai. Sustenta a mente deles, meu Deus. Dê coragem agora, meu Pai, para insistir, para quebrar decretos do mal. Comece a orar pela tua vida profissional. Comece a clamar pelos teus negócios, pela tua carreira. Olha para essa dívida e não tenha medo dela. Olhe para esse bloqueio e não tenha medo dele. Olhe para a tua carreira acadêmica e comece a declarar: eu vou terminar a faculdade, eu vou terminar essa faculdade, eu vou terminar essa faculdade, eu vou organizar a empresa, eu vou pagar minhas dívidas.
Olhe para o teu casamento e diga: eu vou insistir, mas eu não vou divorciar coisa nenhuma, eu vou insistir, vai dar certo, Deus está comigo. Olhe para a tua vida sentimental, comece a pedir: eu vou insistir, eu vou clamar, vai dar certo, vai dar certo, eu vou encontrar alguém de Deus, eu não vou baixar critério, eu não vou ir para casa sem pão, eu não vou voltar para casa sem o decreto. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa o Espírito Santo fluir. Feche os seus olhos. Deus está se movendo entre nós. O Espírito Santo vai falar com você pessoalmente agora. Deus está fincando seus pés numa terra de desistência. Você não vai. O Espírito Santo está começando a preparar uma armadura que Ele vai colocar em você. Uma armadura para suportar. Você vai ser uma pessoa que quem tentar combater com você, o combatente vai se desgastar, porque você não vai se desgastar. Você não vai ter plano B. Deus está te forjando agora. Receba do alto da cabeça a planta dos pés uma unção de permanecer na presença de Deus. Doa a quem doer. Você vai ser imparável, você vai ser indestrutível. Você vai ter uma unção na sua mente, que quando uma porta fechar, você vai se curar rápido e vai continuar batendo na outra. Você não vai parar até conseguir. Coloca a mão no coração. Deus te dará ambição. Eu quero repreender a comodidade aqui. Eu não aceito nessa comunidade pessoas. Uma coisa é ter gratidão, outra coisa é ser acomodado. Deus não te chamou para ser acomodado. Você vai multiplicar talento. E eu declaro que Deus colocará ambição no seu coração. Você vai ter a ambição de dizer: se Deus pode me dar, então eu quero. Se Deus pode fazer, então eu quero. Eu não vou recusar milagre, eu não vou recusar avivamento, eu não vou recusar prosperidade. Porque eu tenho medo. Medo todo mundo tem, vai com medo mesmo. Eu tenho medo de crescer. Não tenha medo de crescer, Jesus está com você. Não tenha medo de desafio, não tenha medo de prosperar, não tenha medo de dar um passo adiante, não tenha medo de ousar. Para com esse discurso de estou satisfeito. A hora que você tem que estar satisfeito é quando você morrer nessa terra. Se você está vivo, você tem que progredir, você tem que avançar, você tem que crescer, você tem que desvendar, você tem que desbravar, você tem que revelar a glória de Deus. Coloca a mão no seu coração e peça a Deus ambição. Não é ganância não, é ambição. Uma ambição santa. Fala: Deus, me dá vontade de fazer coisa nova. Deus, me dá vontade de melhorar. Me dá vontade, Senhor, contra as vozes. Vou ler apenas 8 versos. João 20, verso 1 diz que no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram a pedra do Senhor do sepulcro. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocar. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Curve sua cabeça. Espírito Santo, nós nos constrangemos diante de tanto amor. Quantas vezes achamos merecer algo e não merecemos nada. Tua graça e misericórdia nos constrange, Pai. Teu amor é a razão de estarmos em pé. Fala conosco nesta manhã de uma forma direta, para que também vivamos a Páscoa. Que não seja apenas aqui em cima desse altar, mas que seja no meu coração, na minha família, na minha vida. Onde colocar as mãos, nós pedimos: visita-nos em nome de Jesus. Esse culto nunca é um culto normal. Esse culto é um culto onde a história ela foi resgatada.
é um dia que aquilo que era impossível tornou-se uma evidência real. A Páscoa não é um lugar de coisas naturais. E o texto que li a você começa estranho, porque Maria está indo ao túmulo e de repente Maria corre. Quando continuamos a leitura, eu vou mostrar a você que Pedro corre e João corre. É um domingo que ninguém imaginava, mas agora todo mundo está correndo. Maria, Pedro e João. Ninguém anda, ninguém passeia, ninguém observa. Todos estão correndo de um lado para outro. Todo mundo está numa execução plena, porque isso é Páscoa. Páscoa é quebrar o ritmo. Páscoa é trazer um novo sentido. Páscoa é quando eu paro de andar, paro de passear e começo a correr. Só que a Páscoa não começou com aleluia. A Páscoa não começou com glória a Deus. A Páscoa começou com uma crise, um silêncio e uma decepção, como você viu aqui nesta peça. Não é alegria. Páscoas não começam com alegrias. E agora essas mulheres, quando vão no domingo de manhã ao túmulo, elas não vão lá porque elas querem prestar um culto ao Senhor. Elas não vão lá porque estão cheias de esperança. Maria está indo ao túmulo porque elas foram enterrar o que Deus havia decidido ressuscitar. Elas estão indo lá perfumar um corpo sem a mínima ideia de que aquele corpo vai ressuscitar. E aqui tem um problema. Quando a gente tenta sepultar o que Deus decidiu levantar. Esse é um problema da fé. Nós somos muito bons para perfumar aquilo que morreu. A pergunta que fica nesse domingo de Páscoa é: será que eu não estou tentando encerrar algo que Deus decidiu recomeçar? Será que eu não estou em luto demais? Decidido demais? Traumático demais? Porque assim Maria vai ao túmulo. A Páscoa é um escândalo. É o escândalo do caos. O caos se instaurou. Por que o caos se instaurou? Porque Maria está indo ao túmulo perfumar um defunto. E de repente a Páscoa chega. A Páscoa é um caos. Porque tudo que você não quer ver num cemitério é uma tumba invadida. Tudo que você não quer ver na sepultura de quem você ama é que ela foi deturpada, ela foi mexida, porque tudo que sobrou de uma lembrança é o que está sepultado dentro dela. Mas quando Maria vai, há um caos. A pedra que fecha o túmulo foi mexida. E o pior, o corpo de quem eu amo, que é a única lembrança que tenho de quem eu amo, sumiu. O silêncio foi quebrado. A Páscoa não começa com paz. A Páscoa começa com um caos. Deus não destruiu o caos. Deus usou o caos. Ele cria o caos. Páscoa é frio na barriga. Páscoa é quebrar meus sentidos. Páscoa é destruir minha expectativa. Páscoa é mostrar que eu não sei absolutamente nada. Nada. Eu não entendo nada. Eu não domino nada. Eu não entendo nada. Mas o caos não é a ausência de Deus. O caos é o palco que Deus usa para derramar sua glória. Aquele domingo que Maria começou a correr para um lado, sem saber o que fazer, porque a pedra foi removida, o corpo sumiu, ela grita, ela não sabe o que aconteceu, soldados romanos não estão mais ali, não há nenhuma informação, mas aquele caos não era ausência de Deus. Páscoa é quando Deus quebra você todinho, para dizer: eu vou usar o que te quebra, para mostrar que eu estou no governo, que eu estou no comando de todas as coisas. Maria chama aquilo de perda, mas não é perda, é preparação. Maria não faz nenhuma análise teológica, Maria não lembra de nada, Maria corre. E aí ela encontra Pedro e João. E Pedro e João entendem menos ainda. E Pedro e João, agora que estavam andando, começam a correr. É uma correria de todos os lados, porque é isso que o caos da Páscoa faz conosco. Pessoas que estão andando lentamente, com as suas vidas conformadas, com a sua familhinhazinha conformada, com a sua vida profissional. De repente Jesus entra e a gente começa a desembestar em correr. E Pedro e João começam a correr. Eles não entendem, mas eles correm.
Eles não compreendem, mas eles correm. Eles não têm respostas, mas eles correm. Eles perderam alguém que ama, mas eles correm. Eles não sabem o que vai dar tudo isso, mas eles correm. E é isso que esta manhã vai fazer com você. Esta manhã talvez nem tudo esteja claro, talvez as informações estejam piores do que ontem, porque pior do que sepultar alguém que amo é ver que alguém invadiu o túmulo de quem eu amo e roubou o corpo. Até então a ressurreição não é, mas eu quero dizer que as suas pernas vão começar a se mover num novo ritmo nesta manhã. Talvez você não tenha todas as respostas, mas o poder de Deus está aqui. Deus vai devolver a aceleração que a vida tentou tirar de você. Deus vai devolver o ritmo que foi quebrado. Aleluia! Porque quando você entende que Deus usa o caos, você não para entender, porque quem para entender perde o ritmo do milagre. Quem para entender perde o momento de viver milagre. Se você quer um milagre, corra, corra, não pergunte, corra. Não quer entender, corra, se mova. Agora Maria, Pedro e João correndo, eles correm. Pedro já é um quarentão de 45 anos em média. João é um adolescente, João deve ter uns 17 anos. E nessa correria em direção ao túmulo, Pedro com 45 anos não corre na velocidade de João. Então eles saem correndo juntos, mas João chega primeiro, diz a Bíblia. João chega primeiro ao túmulo, mas ele não tem coragem de entrar. Porque João é a velocidade, mas não é a experiência. E o quarentão Pedro vem correndo depois, chega muito depois que João. João não tem coragem de entrar para ver o que tem dentro do túmulo, mas Pedro tem. E quando Pedro entra dentro do túmulo, ele vê faixas no chão. Sim, as faixas que estavam envolvidas no corpo de Jesus. E ele vê um lenço, o lenço que estava sobre o rosto de Jesus. Fala comigo, dobrado. Dobrado. Isso aqui é absurdo, porque o inferno não organiza. O inferno não arruma, o inferno bagunça. O inferno desorienta. O inferno cria o caos da baderna. Inferno não dobra lenço. Demônio não dobra lenço. E naquele momento Pedro entende: dentro desse túmulo não tem um caos. Dentro desse túmulo não tem um crime. Dentro desse túmulo tem uma vitória. Se está em ordem, é porque Deus passou por aqui. Se tem lenço dobrado, é porque Deus passou por aqui. Por onde Deus passa, tem ordem. Por onde Deus passa, tem ordem. Dois homens, duas velocidades, e por onde Deus passa, tem ordem. Fala comigo, por onde Deus passa, tem ordem. Naquele domingo, a morte perdeu. Naquele domingo, o pecado perdeu. Naquele domingo, o inferno perdeu, porque ele não estava mais ali. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que o lugar que parecia ser o final era o ponto de partida. Nem sempre você vai encontrar Jesus nos mesmos lugares que você imaginou que ele estaria. Jesus se move. Para todos aqueles que um dia o seguiram, o túmulo era o lugar onde ele estava. E um domingo, todos caíram do cavalo. Ele não estava mais no lugar que todos achavam que estavam. E eu pergunto para você: será que os lugares que você tem visitado para encontrar Jesus, será que ele já não saiu daí? Será que o jeito que você o busca, o quer encontrar, será que hoje não é bom você olhar para um lado e para o outro e ver se não tem um lenço dobrado e dizendo: a minha vida não está em crise, simplesmente Jesus se moveu para um novo tempo, uma nova fase? Será que você não está preso num cenário antigo, que você não vai reencontrá-lo? Mas por te amar, ele deixou sinais de que o que está transicionando você não é o diabo. O que está transicionando você para esse novo tempo não é feitiço de ninguém. É simplesmente que o Cristo que você conheceu ontem, ele está em pé em outro lugar hoje. Eu não sei para que eu estou pregando, mas Deus manda eu dizer para alguns que estão aqui: eu já saí daí. Não me procurem mais aí. Eu já saí daí. Você vai estar tentando entender algo que eu já resolvi. Então corra. Mova-se. Mova-se, porque enquanto você corre, você vai encontrar uma voz que vai dizer a você o que aconteceu. Mova-se.
Eu quero declarar nesta manhã toda a inércia da sua vida será quebrada. Eu quero declarar pelo poder da Páscoa, pelo poder da ressurreição, que você estará pronto a viver um novo de Deus a partir de agora. O túmulo não tem mais respostas para você. O túmulo não tem mais respostas para você. O túmulo não tem mais respostas. O túmulo só foi útil até sábado. Domingo de manhã, o túmulo não tem mais respostas, porque o teu Cristo não está mais lá. Olhe para tudo aquilo que você diz: é ali que eu encontro Deus, é desse jeito que eu encontro Deus, é desta forma que eu encontro Deus. Deus está dizendo: hoje eu vou quebrar o seu ritmo. Chega de parar, chega de andar, chega de observar. É tempo de correr para mim, é tempo de correr para mim. Eu vou quebrar o seu ritmo. E Deus manda dizer: esse caos se instaurou, não porque eu odeio você. Esse caos se instaurou porque eu vou trazer vida sobre aquilo que está morto. Corra para a sua nova identidade. Corra para a sua cura nesta manhã. Corra para a sua libertação nesta manhã. Corra para esse avivamento. Pastor, eu não sei como vai ser. Corra. Eu não sei onde o corpo está, mas corra. Eu não sei onde vou encontrá-lo, mas corra. Eu não sei o que fizeram, mas corra. Corra. Corra para a sua nova estação. Corra. Se você acredita que Ele vive, corra. Se você acredita que Ele está ressurreto, corra. Se você acredita que o inferno não triunfou, corra. 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 Não pergunte. Corra. Corra. A cruz nunca foi uma derrota. A cruz foi uma estratégia. O sábado do silêncio nunca foi um abandono. Sempre foi a prova de que Deus nos ama. E o domingo de manhã é a maior realidade da história. Ele vive. E se Ele saiu do túmulo, você também pode sair de onde você está. Se Ele saiu de um túmulo, você também pode sair de onde você está. Não há buraco tão profundo que Ele não arranque você daí. Não há dor tão doída que Ele não possa curar você. Não há trauma tão pesado que Ele não possa libertar você. Eu não vim aqui falar de coisas naturais, porque não é natural um morto viver. Então, se você quer algo natural, esse não é um lugar para você. Se você quer coisas explicáveis, esse não é um lugar para você. Porque não é explicável alguém que está morto ressuscitar depois do terceiro dia. Não é normal mulheres que vão perfumar um cadáver simplesmente perceber que o cadáver está andando, está falando, está vivo. Não é normal. E eu não vim aqui para ter uma vida normal. Se Jesus levantou de um túmulo, você também pode levantar. Eu quero que você feche os seus olhos agora, você que está online. Você precisa entender que o Espírito Santo está aqui. E a mesma unção que estava sobre Jesus naquele dia está sobre nós. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos entender que a Páscoa não é só sobre se emocionar por um amor, mas é, como disse o Júlio aqui, é a redenção dos nossos pecados. É entender que a morte foi devorada pela vida. É entender que eu não vou viver mais refém, não vou viver mais escravo, não vou deixar que ninguém coloque uma algema nas minhas mãos, porque Ele não está mais no lugar da morte. Ele se moveu. E hoje eu vou declarar ao Senhor que a minha alma também se moverá. Eu declaro um novo nível de fé, um novo nível de esperança. E eu vou olhar para todos os lugares que antes me traziam desgosto, me traziam tristeza, e vou dizer: eu não preciso mais disso, porque o meu Cristo se moveu. Ele se moveu. E eu quero declarar um avivamento nesta manhã de Páscoa sobre a sua vida. Eu quero declarar vinho novo e óleo fresco. Eu quero declarar em nome de Jesus que o ritmo vai ser quebrado, e Deus vai usar esse caos para mostrar a glória dele para você. Você que está enfrentando um caos na sua vida, nada mais faz sentido. Esse caos não é muitas vezes o inferno. Esse caos pode ser o domingo da Páscoa. O caos de coisas removidas, o caos de pedra rolada, o caos de túmulo vazio, o caos de corpo desaparecido. Mas se você reparar, tem lenço dobrado. E se tem lenço dobrado é porque Jesus passou por ali. Demônios não dobram lenço. Quem dobra lenço é o Senhor. Pai, eu oro por eles agora. Eu oro para que haja um avivamento. Eu oro para que nós possamos identificar nesta manhã os lugares que o Senhor saiu, os lugares que o Senhor não está mais, os lugares que o Senhor não está na minha vida. Se o Senhor se moveu, eu também quero me mover. Mentalidades que o Senhor não está mais, comportamentos que o Senhor não está mais, jeito de te adorar que o Senhor não está mais. Senhor, se o Senhor se moveu naquele domingo de Páscoa, eu também quero me mover. Eu também quero, Pai. E não é tempo mais de perguntar. Não dá tempo, Maria. Pedro, não dá tempo de fazer teologia para entender o que aconteceu. Corra,
João, não dá tempo de fazer discurso bonito. Corra, corra, porque tem algo acontecendo. E se tem algo acontecendo, eu tenho que descobrir o que é. Se tem algo acontecendo, eu quero fazer parte disso. Se tem algo acontecendo, eu quero mergulhar nessa atmosfera de fé. Se tem algo acontecendo, eu não quero perguntar, eu não quero entender, eu quero mergulhar. Se tem algo acontecendo, eu quero ver com os meus próprios olhos que o túmulo que ontem tinha corpo, hoje está vazio. E eu quero dizer uma reviravolta sobre a sua vida. Eu quero declarar um avivamento chegando sobre o seu coração. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão por tudo que tivemos feito que chateou o teu Espírito. E pedimos a Deus que o teu sangue precioso nos perdoe nesta manhã. E te agradeço pelo caos. Te agradeço pelo caos da Páscoa, pelas coisas que a gente não sabe muito bem entender o que está acontecendo. Te agradeço, Senhor, pelas coisas que a gente não tem a mínima ideia de como resolver. Mas enquanto corremos, ouviremos a voz do Rabone, a voz do Mestre, chamando-nos pelo nome, como o Senhor fez com Maria. Maria, Maria, João, Antônio, Pedro, Joana. Eu não estou mais lá. Aviva a nossa fé nesta manhã, para crermos sobrenatural. Queria pedir que vocês colocassem em pé. Fala comigo: se ele saiu do túmulo, eu também posso sair dessa. Pode. Nós vamos fazer uma oração por nós. E nessa manhã, eu queria que você pedisse a Deus para mover você para algo novo na presença dEle. Uma pessoa que fica muito tempo deitada, ela tem escaras. Uma pessoa que fica muito tempo deitada perde o movimento. Nós vimos aqui nessa encenação homens que tiveram uma experiência com Deus, mas a tristeza deles foi que a experiência morreu com Cristo. Mas quando lembramos que o nosso Cristo nunca morre, não temos o porquê parar. Mas nem sempre você vai encontrar Deus do mesmo jeito. Esse é o nosso desafio. Então você vai pedir ao Senhor que ressuscite você nesta manhã. Vai dizer: Deus, eu não sou uma pessoa prática, nem todos nós conseguimos lidar com tudo o tempo todo. Mas Deus, ressuscita-me nesta manhã. Ressuscita o meu espírito, ressuscita a minha fé, ressuscita a minha paz, ressuscita a minha alegria, ressuscita o meu ministério, ressuscita o meu chamado. Você pode fazer essa oração comigo, fechar os seus olhos e pedir ao Senhor para ressuscitar você. Ressuscita minhas finanças, ressuscita, Senhor, a minha esperança, ressuscita, Senhor, a minha família, ressuscita, Senhor, o meu chamado. Peça a Deus com humildade, para que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos visite você. Ressuscita os meus sonhos, ressuscita, Senhor, ressuscita a minha paixão por Ti, ressuscita a minha reverência, ressuscita o meu temor, ressuscita o meu amor ao próximo. Ressuscita, Senhor, ressuscita a minha saúde. Peça ao Senhor, peça para Ele ressuscitar você. Ressuscita, Senhor, a minha visão de futuro. Ressuscita, Senhor, a minha consistência. Ressuscita a minha perseverança. Ressuscita a minha constância. Eu não quero mais ficar um dia querendo, outro dia não querendo. Ressuscita a minha santidade. Ressuscita, Senhor, o meu nojo ao pecado. Ressuscita, Senhor. Ressuscita, Senhor, os dons que morreram dentro de mim. Ressuscita, Senhor, o dom de línguas. Ressuscita o dom de profetizar. Ressuscita o dom de pregar a Tua palavra. Ressuscita, Senhor, a paixão por Te adorar. Ressuscita, Senhor. Eu quero me mover nesta manhã. Eu convido você a fechar os teus olhos e deixar esse espírito de ressurreição entrar em você. Ressuscita, Senhor. Ressuscita a minha fé para crer no sobrenatural. Ressuscita, Senhor, a unção sobre a minha vida. Ressuscita, Senhor, o meu chamado. Ressuscita o fogo da Tua presença. Ressuscita do
tudo aquilo que eu achei que foi sepultado, e eu comecei a andar, eu comecei a pensar. Não é para andar, não é para pensar, é para correr. Eu quero voltar a correr, 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 eu quero voltar a ser cheio da presença de Deus. Deixa o Espírito Santo tomar o seu coração, deixa o Espírito Santo tomar a sua alma, deixa o Espírito Santo encher você de fé nesta manhã. Deixa o Espírito Santo acordar aquilo que está adormecido dentro de você. Deixa o Espírito Santo rolar essa pedra